Gênesis 30, a partir do verso 25. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte para o meu lugar e a minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira servi. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando eu hei trabalhar por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados e todos os negros, entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Então responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos, e camelos e jumentos. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Deus, diante de nós a tua palavra, e eu peço que o Senhor nos dê a graça e a iluminação para compreender esta passagem e aplicá-la adequadamente à nossa vida no momento presente. Dá-nos a consciência de que é a bênção do Senhor que de fato nós precisamos em nossa vida, e que é a bênção do Senhor que enriquece, e como diz tua palavra, com ela não traz dor alguma. Eu te agradeço, Deus, por esta hora, pela oportunidade que o Senhor me dá mais uma vez de poder fazer uso da tua palavra e expô-la diante do teu povo. A oração que eu faço humildemente em nome de Jesus. Amém. Por favor, tomem assento. Este é um capítulo muito interessante e precioso na vida de Jacó, o patriarca.
A história de Jacó, os irmãos conhecem bem. A sua vida em seu lar, junto de seu pai, de sua mãe, dos problemas que ele teve de relacionamento com o irmão e também com seu pai, e a sua fuga de casa. E a Bíblia diz que no seu caminho de fuga, ele, em um determinado lugar chamado Betel, teve uma experiência com Deus. Jacó foi criado num lar de gente que tinha as bênçãos e as promessas de Deus, mas até então Jacó não tinha uma experiência com ele. E é nesse caminho de fuga que Deus vai fazer grandes promessas para Jacó. Deus vai prometer aquela terra como possessão para ele. E agora, passado algum tempo, desde que Jacó havia saído de casa, e diga-se de passagem que ele não saiu de casa em paz. Quando um filho vai sair de casa, ele deve sair em paz, deve sair com a bênção dos pais, e Jacó não saiu assim. Quando ele fugiu de casa, e mesmo tendo recebido de Deus promessas no caminho, ele foi, pela orientação de sua mãe, para a casa de seu tio. Sua mãe deu esse conselho para ele: vá para a casa de seu tio, vá procurar gente da nossa parentela. E Jacó, depois de um tempo de viagem, chegou à casa de Labão. Labão era tio de Jacó. Jacó pediu ali acolhida, foi dado a ele acolhida e trabalho. Quando nós estamos lendo esse texto, 20 anos já havia se passado desde que Jacó havia chegado à casa do tio. Foram 20 anos de muito trabalho naquela casa, e durante todo esse tempo Jacó não havia amealhado absolutamente nada para si, a não ser 2 mulheres e as crianças que haviam sido concebidas a partir delas. Vocês sabem que durante 14 anos Jacó naquela casa trabalhou apenas para pagar por suas 2 mulheres. Primeiramente ele havia se afeiçoado a Raquel, e seu sogro e tio disse para ele que só lhe entregaria depois de 7 anos de trabalho. E Jacó trabalhou os 7 por ela, mas na noite das núpcias ele foi enganado e deu-lhe Lia como esposa, e ele então teve que trabalhar mais 7 para poder conquistar aquilo que ele desejava. Foram 14 anos de muito trabalho para alcançar o coração de suas mulheres e a posse delas. Mas passados 20 anos, Jacó tem 2 mulheres, Jacó tem 11 filhos e uma filha, e mesmo assim diz a Bíblia que seu sogro tinha as mulheres e as crianças como se fossem suas, ou seja, Jacó não tem nada. E Jacó entende agora, no nascimento de José, que é chegado o momento dele ter a sua independência, dele construir o seu próprio futuro, a segurança para o dia de amanhã. E é a partir daí que a gente começa a trabalhar o texto de hoje cedo. Eu separei 5 implicações que o texto mostra, e na medida do possível a gente vai aplicar essas verdades para cada um de nós. A primeira verdade que o texto vai nos mostrar é com relação ao pedido de Jacó. Jacó humildemente vai se aproximar do sogro. Quero ler uma vez mais os versos 25 e 26. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Note que o nascimento de José foi como que um sinal para Jacó. A gente não sabe por quê, mas ele entendeu que aquela era a hora decisiva de sua vida. Talvez porque Raquel fosse a sua esposa amada. E no seu diálogo com o sogro, ele diz para ele que ele precisa voltar para o seu lugar, para a sua terra, para a sua possessão, seria o termo mais adequado. Porque Deus, 20 anos atrás, havia prometido aquela terra para ele. Ele creu que Deus daria aquela terra. E ele disse: eu preciso voltar à minha terra, preciso voltar
para o meu lugar. E ele humildemente faz esse pedido: dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi. Jacó sabe que ele não pode partir simplesmente com as mulheres e as crianças. Se ele tivesse fugido com elas simplesmente, sem uma autorização de Labão, ele seria encarado como um escravo fugitivo, como um ladrão que está levando aquilo que não lhe pertence. Então, de forma humilde, ele vai pedir autorização para poder partir. Então, há um pedido claro feito a seu sogro. Mas diz a Bíblia no verso 27 que, apesar dele ter pedido, o sogro também tem um pedido para fazer a ele, para que ele não vá, para que ele fique. O sogro vai dizer a ele: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. E aqui uma palavra, porque às vezes os lábios da gente diz uma coisa, mas o coração diz outra bem diferente. Quando a gente lê esse texto, parece que há uma afetuosidade nessas palavras, mas isso aqui é mera cortesia oriental. O que o sogro não quer perder não é a companhia de Jacó. O que ele não quer perder é a força de trabalho, pois desde que Jacó havia chegado à sua casa, a casa de Labão tinha prosperado muito, seus rebanhos tinham crescido muito. Jacó tinha uma expertise como um pastor de ovelhas. Então fica comigo. Às vezes os lábios da gente mostram delicadeza, afetuosidade, mas às vezes o coração diz outra coisa bem diferente. Segunda coisa que eu quero evocar aqui para a gente pensar é sobre o testemunho que Jacó vai dar. O sogro vai dizer para ele: não vá, fica comigo. E Jacó não vai responder de forma imediata. Aliás, aqui uma coisa importante que a gente precisa aprender na vida: a ser cuidadoso com as respostas que a gente dá, porque às vezes a gente responde as coisas de pronto, responde sem refletir, responde sem pensar, e Jacó não responde de imediato aquilo que o sogro está falando ou propondo. Pelo contrário, ele vai dar um testemunho. Diz o texto que Jacó vai contar para ele sobre a impressão que tem da bênção que, por causa de sua pessoa, havia chegado à casa de seu sogro. E aqui uma palavra importante, ainda no verso 27, a segunda parte, e é assim que está na Almeida Revista e Atualizada, que é a edição que eu trago, e creio que boa parte hoje tem essa versão, diz assim: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Essa expressão não está muito correta. Hoje, inclusive, a Nova Almeida traz um outro verbete. Eu descobri por meio de adivinhação que o Senhor me abençoou por amor de ti. Eu descobri por meio de adivinhação que o Senhor me abençoou por amor de ti. Essa é a versão que já está figurando nas Bíblias mais modernas e é considerada a frase mais correta em termos de interpretação do texto hebraico. Na verdade, Labão era um homem que falava, que amava Deus com os lábios, mas ele falava de Deus da boca para fora. Labão sempre foi um homem pagão. Na casa de Labão havia um nicho de deuses. Vocês devem estar lembrados de que quando Jacó partiu com suas mulheres e as crianças, Raquel havia furtado da casa do pai os deuses que o pai conservava naquele lar. Aquele era um homem que adorava a deuses. E ele trazia um costume desde a Mesopotâmia, de, por meio de adivinhação, consultar sobre o futuro, sobre o presente. E ele, por meio de adivinhação, por meio desse costume de sua terra, ele foi procurar entender porque a casa dele estava sendo abençoada. E mesmo que esse seja um meio que Deus não aprove, e Deus não aprova adivinhação, Deus não aprova augúrios, Deus não aprova consulta aos mortos, mesmo Deus não aprovando, Deus permitiu que por meio dessas coisas ele descobrisse essa grande verdade.
A casa dele estava sendo abençoada por causa da vida de Jacó. Deus estava abençoando aquela casa. Jacó vai dizer para o sogro: desde que eu cheguei, Deus tem abençoado a sua casa. Quando eu cheguei aqui havia poucas ovelhas, e veja como que a sua casa prosperou. Eu acho que isso é importante a gente considerar, porque para onde a gente vai, a gente deveria atrair as bênçãos do Senhor. A empresa que você trabalha, as coisas que você faz, os lugares onde você põe a planta dos seus pés, esses lugares deveriam ser objetos da bênção do Senhor exatamente por causa da sua presença. O patrão dele era um homem pagão, era um homem ímpio, era um homem desonesto, e vocês vão ver isso na história. Mas por causa de Jacó, Deus está abençoando a vida dele. É assim conosco. Deus abençoa as pessoas por nossa causa. Atraímos as bênçãos de Deus para o lugar que a gente trabalha. Meu pastor disse certa vez, e eu guardei isso no meu coração, isso já tem mais de 45 anos, talvez que eu tenha ouvido isso, que algumas pessoas são como baba de bode. Por onde elas passam, a baba cai e aquele lugar seca. Às vezes na igreja é assim também. Assume uma organização na igreja, em vez dela crescer, ela murcha, ela acaba. Parece que a bênção de Deus não acompanha. Aquilo que Deus põe nas suas mãos tem que prosperar se a bênção de Deus está sobre a sua vida. Eu sou pastor há quase 35 anos, já está bem pertinho de eu completar essa marca. E graças a Deus por todos os lugares por onde eu passei, por todas as igrejas por onde eu passei, eu vi a bênção de Deus se impondo. Eu vi as igrejas prosperando, templos sendo construídos. E agora eu olho para essas mesmas igrejas, depois que já passei por algumas há mais de 35 anos, e eu fico olhando e nada mais aconteceu ali. Se você tem a bênção de Deus na sua vida, por onde você passar, Deus vai abençoar. Pastor, o meu patrão é um homem ímpio, ele é incrédulo, mas se você é de Deus, Deus vai abençoar a vida dele por sua causa. Deus vai abençoar inclusive a empresa. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Sua empresa está indo bem? Ou você só ouve notícias de que sua empresa está para fechar as portas? Jacó vai dar esse testemunho para ele. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. As pessoas precisam ser abençoadas por causa de sua vida, e não o contrário disso. Terceiro lugar, precisamos ver o salário de Jacó. Como Labão não queria permitir que Jacó fosse embora, porque Jacó tinha atraído as bênçãos de Deus para sua casa. Jacó era um exímio pastor, tinha um cuidado muito grande com o rebanho, os rebanhos tinham aumentado grandemente. Labão vai fazer uma proposta para Jacó. Primeiro pediu que ele não fosse embora. Agora vai fazer uma proposta mais efetiva. Fixa o teu salário e eu te pagarei. Note que 20 anos de trabalhos depois, agora que vai se falar em salário. E ainda assim, mesmo sem salário, Jacó abençoou o lugar do seu trabalho. Eu penso que muitos de nós somos um tanto desonestos com os patrões. Porque às vezes recebemos salário, e Jacó ficou 20 anos sem salário algum, sendo enganado, espoliado pelo sogro e patrão, e ainda assim a bênção de Deus se impôs por causa do trabalho dele. Agora, 20 anos depois, Labão vai dizer: fixa o teu salário. Mais uma vez, Jacó não vai responder de forma precipitada. Jacó certamente já tinha pensado sobre isso. E então, em vez de fixar seu salário em termos de moeda, em valor monetário,
Jacó vai fixar o seu salário de uma forma incomum. Vai propor ao sogro. E ele está dizendo para o seu sogro que ele precisa ter um início, ele precisa construir seu futuro, ele precisa fazer um pé de meia para o futuro. Ele tem 11 filhos, ele tem uma filha, ele tem uma prole. Ele precisa voltar para o seu lugar e ele precisa começar a construir o seu futuro desde agora. E ele vai fazer uma proposta, que ele vá ao rebanho de Labão. E ele começa a separar dentre as ovelhas, aquelas que eram salpicadas, aquelas que eram malhadas, aquelas que eram listadas, e também as negras. E assim também se daria com as cabras. E como parece que essa era a menor parcela do rebanho, não haveria nenhum prejuízo para Labão que Jacó separasse esses animais para começar a constituir o seu próprio rebanho. Se vocês perceberem, Labão não vai nem parar para pensar na proposta, porque a proposta era absolutamente vantajosa para o próprio Labão e com bastante desvantagem para Jacó. Ok, vamos fazer assim. Mas diz a Bíblia que naquele mesmo dia, tem gente que diz que tem problema com a sogra, mas o problema de Jacó era com o sogro. Naquele mesmo dia, diz a Bíblia, Labão vai mudar o acordo que havia feito com Jacó. Jacó disse que ia separar aqueles animais que deviam ser poucos no meio do rebanho, porque por meio daqueles animais, o rebanho, Jacó ia começar seu próprio rebanho, porque aqueles animais iam dar as suas crias, então ele formaria o seu pequeno rebanho. Mas naquele mesmo dia, Labão entrou no rebanho, separou todos esses animais, deu para os seus filhos e mandou que ele os levasse para 3 dias de viagem dali. Ou seja, Jacó, que tinha expectativa de naquele dia começar o seu rebanho, naquele dia ficou absolutamente sem nada. Mas aqui é que é o meu ponto do meu sermão hoje cedo. Você tem a bênção de Deus na sua vida? A bênção de Deus se impõe sobre a sua vida, porque mesmo enganado pelas pessoas, Deus vai abençoar você. Mesmo que as pessoas tramem, mesmo que as pessoas trabalhem, a bênção de Deus vai se impor sobre a trama dos homens. Isso é uma palavra confortadora para quem é crente. Jacó foi enganado no mesmo dia em que um acordo foi estabelecido, mas isso não impediu que Deus o abençoasse, porque diz a Bíblia que naquele mesmo dia foi enganado. E é curioso porque quando você lê o texto, a impressão que você tem é que Jacó não protestou. Jacó não abriu um processo judicial para condenar o sogro por ter quebra de contrato. De maneira alguma. Diz que Jacó continuou cuidando dos rebanhos de Labão. Você faria isso? Ele continuou. E a partir daí, nós temos uma quarta lição que o texto vai ensinar. O sermão hoje é curto. A estratégia de Jacó. E aqui, mais uma vez, eu preciso que você olhe para mim. Determinadas coisas, e a gente precisa olhar para esse texto como uma fase inicial e ainda muito primitiva da revelação de Deus aos homens. Nesta fase primitiva da revelação, algumas coisas que Deus não aprova e que Deus condenou de forma veemente na lei de Moisés, e a lei de Moisés ainda não tinha sido escrita, algumas coisas Deus ainda permite aqui e que não permitirá lá na frente. Note que o que Jacó vai fazer agora é algo que hoje nós podemos condenar e censurar, mas que Deus vai permitir, por algum motivo que só cabe a Deus dentro da sua soberania. Você sabe que superstição Deus não aprova. Tem muito crente supersticioso ainda hoje. Como aquela irmã que disse para mim: pastor, eu tinha uma roseira muito bonita, alguém foi lá na minha casa, me visitou, colocou aquele olho
pastor, no dia seguinte a minha roseira secou. Tem muita gente supersticiosa em igreja até hoje. Deus não aprova isso. Deus não aprova. Mas aqui, ainda nesse tempo, nesse estágio da revelação, ainda algumas permissões são dadas por Deus. Possivelmente porque ainda não havia uma lei específica sobre isso. O que vai acontecer? Jacó, baseado numa superstição que vinha desde a Mesopotâmia, os criadores na Mesopotâmia acreditavam nisso, que aquilo que o animal via no momento do seu acasalamento, no momento da cópula, aquilo ia influenciar decisivamente o embrião. Ou seja, o que Jacó fez? Diz a Bíblia que com base em 3 árvores, ele vai arrancar os galhos delas, e no momento em que as ovelhas ou os animais iam ter o seu momento de acasalamento, ele colocava diante delas alguns galhos de algumas árvores que aqui são identificadas no texto: álamo, aveleira e plátano. E não existe certeza quanto a esse tipo de árvore ainda hoje. Não há nem mesmo coesão nas versões da Bíblia. É possível que aqui nesse auditório mesmo, você consultando a sua Bíblia, não encontre esses nomes: álamo, aveleira e plátano. Acontece aqui na Ara, mas não posso garantir que estejam em todas, porque não existe consenso sobre que árvores eram essas. Mas havia uma convicção de que elas tinham uma certa toxina. O que Jacó fez? Ele cortou os galhos dessas árvores, possivelmente com uma faca. Ele abriu sulcos nesses galhos, porque a parte de fora, e isso tem certeza, eram galhos grossos, escuros. Ele cortava a casca desses galhos, e o que aparecia era uma parte branca dentro desses galhos. E ele colocava esses galhos estrategicamente junto dos bebedouros, para que quando as ovelhas viessem e no momento do acasalamento elas olhassem para esses galhos, a visão disso, a impressão disso ia ser traduzido no embrião, naquele feto que estava sendo gerado. E é por isso que então Jacó entende que no momento que aqueles animais fossem concebidos, ali começaria o seu rebanho, porque as ovelhas começaram a dar crias, malhadas, listadas, enfim, salpicadas, e ele acreditava piamente que era por causa desse instrumento que ele estava se utilizando. Como eu digo a vocês, não existe nenhuma comprovação científica a respeito disso. Mas o que é fato é, e talvez Jacó só tenha compreendido isso depois, a bênção de Deus estava sobre ele. Porque Deus vai interferir na estrutura genética dos animais para abençoar Jacó. Vai fazer com que ovelhas brancas comecem a gerar ovelhas listadas, salpicadas e malhadas. Vai fazer com que cabras, e as cabras eram normalmente de uma única cor, ou branca ou marrom, vai começar a gerar animais malhados, listados, simplesmente porque Deus quer abençoar Jacó. E quando Deus quer, não importa, Deus vai mover todas as estruturas para que isso aconteça. Deus quer abençoar você. Deus quer impor a bênção dele sobre a sua vida. O que é importante a gente entender é que, embora Jacó tenha uma estratégia, não é por causa da estratégia dele, porque não existe nenhuma comprovação científica de que o animal olhando determinada figura, que aquilo vá interferir no embrião. É Deus que está abençoando a vida dele. E então, em quinto lugar, a riqueza de Jacó. Verso 43. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Perceba que em 6 anos, Jacó construiu uma riqueza colossal.
Seus rebanhos haviam crescido, porque de forma misteriosa, daqui a pouco ele tinha mais ovelhas e mais cabras do que o próprio patrão, porque Deus assim o abençoou. E não apenas isso, porque seus rebanhos cresceram, ele pôde trocar ovelhas por camelos e por jumentos, e ele então começou a construir um império com servos e servas, ele que era apenas um escravo na casa de Potifar. Em 6 anos Deus fez uma virada na vida dele. Quando ele saiu da casa de Labão, ele saiu como um homem muito rico. E a prosperidade de Jacó foi porque a bênção de Deus estava sobre ele. É a bênção do Senhor que nós precisamos. É a bênção de Deus que tem que nos acompanhar. Não importa no ponto que você está agora, o que importa é o que Deus pode fazer daqui por diante. Deus pode fazer tudo de forma muito rápida. Eu vou terminar com 3 aplicações. Como eu disse, meu sermão hoje é curto. 3 aplicações que eu preciso fazer aos irmãos. A primeira é que Deus ele é capaz de superar as nossas melhores expectativas. Você deve estar lembrado de que quando Jacó saiu da casa dos pais, ele tinha enganado o pai, tinha enganado o irmão, seu irmão o tinha jurado de morte, sua mãe não queria vê-lo morto, disse: meu filho, foge daqui, vá para o lugar da nossa parentela, vá procurar os nossos parentes. E Jacó saiu de forma desabalada de casa, e no caminho ele adormeceu, cansado da viagem, e ele teve um sonho em que Deus falou com ele. O lugar era um lugar simples, um deserto, mas como Deus se fez presente ali, Jacó ficou bastante temeroso. E ele disse: eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que este é o lugar em que o Senhor está, essa aqui é a casa de Deus, é a porta do céu. E a Bíblia diz que ali mesmo, naquele lugar, Jacó fez um voto ao Senhor, que está lá em Gênesis 28, a partir do verso 20 até o verso 22. Ele disse: se o Senhor me abençoar nessa jornada, se o Senhor permitir que eu volte à casa dos meus pais, e se o Senhor me der pão para comer, vestes para vestir, de tudo que o Senhor me der, eu vou entregar o dízimo. O que ele está pedindo a Deus? Segurança para a sua viagem. Está pedindo a Deus pão para comer e apenas vestes para vestir. 20 anos depois, ele tem muito mais do que pão para comer e vestes para vestir. Ele tem rebanhos, ele tem servos, ele tem servas. Ele é um homem muito rico, ele tem uma riqueza colossal. O que Deus fez com ele? Deus superou as suas melhores expectativas. Deus é especialista nisto. Isso me faz lembrar o texto de Efésios 3, versos 20 e 21, que acabamos de ler na abertura deste culto. Paulo disse que Deus, ele é poderoso para fazer tudo. Ele não faz algumas coisas, ele pode fazer tudo. E ele vai cunhar um termo no grego que até então não existia, hiperexou. Ele é capaz de fazer tudo infinitamente mais. Essa expressão não existia. Ele que cunhou essa expressão no grego. Infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus, ele é capaz de ir muito além daquilo que você pensa e daquilo que você é capaz de formalizar com os seus próprios lábios. Aqueles pedidos formais que você faz, porque alguns pedidos a gente verbaliza para Deus e alguns nunca saem do nosso campo mental. Tem coisas que a gente deseja, sonha, fica aqui, mas você nunca joga nos seus lábios. Paulo disse que Deus, ele é capaz de ir muito além daquilo que você pensa e daquilo que você pede com os seus lábios, porque ele é poderoso para fazer. Deus, ele supera muitas vezes as expectativas nossas. Deus fez isso com Jacó. Jacó queria tão pouco, mas que Deus queria dar a ele muito mais. Creia que Deus, ele é capaz de fazer isso. Segunda coisa importante, e aí lembrando um ponto que eu já trabalhei com vocês,
é que Deus abençoa os pagãos por causa da vida de um crente. Que Labão era um homem ímpio e pagão, eu não tenho dúvida alguma. O fato de alguém falar de Deus com os lábios não significa que de fato seja um crente ou um servo do Senhor. As práticas da vida de Labão indicam que ele era um homem pagão. Não apenas porque ele adorava deuses, mas porque ele era desonesto no trato com as pessoas. Ele fazia tramas para passar a perna nas pessoas, para ter lucro. Isso prova que ele era um pagão. Mas por causa de Jacó, Deus o abençoou. Até os pagãos vão ser abençoados por causa de um crente quando ele é fiel ao Senhor. E pode ser que o pagão nem reconheça esse fato, e Labão reconheceu. Ele disse: por meio de adivinhações eu descobri que eu fui abençoado por sua causa, Jacó. Agora, aplique isso à sua vida, aos lugares onde você está plantado, na faculdade onde você estuda, no lugar de trabalho que você frequenta todos os dias. Você precisa carregar as bênçãos de Deus para lá. Você precisa ser o elemento que vai estabilizar e abençoar aquele lugar. A repartição pública onde Deus colocou você, você atrair de Deus as bênçãos para aquele lugar. Ali de repente impera a corrupção, mas Deus vai abençoar aquele lugar. A corrupção vai ser repreendida naquele lugar, porque você está lá. Deus colocou você lá. Isso é o que está acontecendo com Jacó. Deus tinha promessas para a vida dele, e Deus vai cumprir cada promessa no seu tempo devido. E em terceiro e último lugar, é Deus quem dá a prosperidade. Como eu disse a vocês no início da revelação de Deus, nesse tempo mais primitivo, algumas coisas Deus permitiu, e várias coisas que vocês vão ler no Gênesis faziam ainda parte dos costumes dos povos pagãos. Deus permitiu, mais adiante ele não vai permitir mais. Jacó vai fazer uso de uma superstição, mas não é por causa dela que Deus vai abençoar, é apesar dela. Jacó pensa que seus rebanhos estão crescendo e se multiplicando porque ele tem uma estratégia baseada em uma superstição, mas na verdade toda a prosperidade que está acontecendo na vida dele está acontecendo simplesmente porque é Deus que está abençoando a vida dele. Às vezes a gente pensa que é por nossa causa. Às vezes a gente pensa que é por causa da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa engenhosidade, daquilo que a gente é capaz, porque a gente é assim, a gente é assado. Mas se você está prosperando, se você está conquistando alguma coisa, pode ter absoluta certeza, não é por sua causa, é porque Deus assim o quer. A bênção sempre vem do Senhor, a prosperidade vem do Senhor. A Bíblia diz que a bênção do Senhor que enriquece, não é por sua capacidade, é apesar dela, é a despeito dela, que Deus tem abençoado você. O que é importante é que você procure se achegar ao Senhor, procure ser fiel a Ele, porque em sendo fiel a Ele, Deus vai abençoar a sua vida e por meio dela, Deus vai abençoar muitas outras vidas também. A igreja em pé, por favor, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que a nossa vida seja como a vida de Jacó, que tudo que a gente põe a mão, qualquer lugar onde a gente ponha a planta do pé, mesmo que seja um lugar onde os pagãos estejam presentes, mesmo onde existam pessoas idólatras, como Labão era idólatra, ele adorava outros deuses, na casa dele tinha terafins, foi o que Raquel furtou quando fugiu com Jacó. Mesmo que as circunstâncias do lugar que você está e trabalha sejam desfavoráveis, a bênção de Deus tem que acompanhar você. As pessoas precisam ser abençoadas por seu intermédio. Essa é a tese do sermão de hoje cedo. Vamos orar. Pai, nós somos teu povo, fazemos parte dele. Nós somos detentores de uma promessa, assim como Jacó era detentor de uma.
Te agradecemos por fazer parte do teu povo, da tua família. Te agradecemos pelo amor que o Senhor tem devotado a cada um de nós. Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um de nós aqui e que a partir dela, os lugares e as pessoas que estão próximas a nós também sejam abençoadas. Que o lugar que trabalhamos prospere, que as pessoas que trabalham conosco avancem, não por causa delas, mas por causa da bênção do Senhor que flui através de nós. Faze de nós pessoas abençoadas e pessoas abençoadoras para a glória de Jesus Cristo. É a oração que eu faço em o nome de Jesus. Amém.